Então hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 34, é o texto base para a primeira ministração da nossa série de mensagens, os tronos do nosso coração. Segundo Crônicas 34, a gente vai ler no começo, do versículo 1 ao 3, mas a gente vai trabalhar aí 2 capítulos, então durante a mensagem a gente vai ler também alguns outros versículos. Você pode ficar aí com a sua Bíblia aberta para acompanhar as leituras posteriores. Então, 2 Crônicas 34, de 1 a 3, vai dizer assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Amém? Então, quando nós falamos sobre trono do coração, trono, reino, automaticamente a gente pensa o quê? Em governo, em liderança. O mundo ele se move a partir das lideranças, dos governos, dos governadores, dos líderes, seja no âmbito mais de nação, dos papéis políticos de uma nação, mas também no nosso dia a dia, no nosso trabalho, há um tipo de governo, um tipo de liderança. Na nossa casa também há papéis de liderança. Então a nossa vida se move muito a partir de governo. E na Bíblia não é diferente. Na Bíblia também, tudo aquilo que Deus cumpriu como propósito, toda a vontade de Deus na Bíblia, ela é cumprida a partir de governo. Ela é cumprida através de pessoas, homens, mulheres, que foram levantados pelo Senhor para serem um instrumento do Senhor estabelecendo o governo dele na terra. A gente vê isso em vários períodos da Bíblia, a gente há vários tipos de liderança, como sacerdotes, depois discípulos, apóstolos, juízes. São figuras de governos levantados por Deus para liderar o seu povo e cumprir o seu propósito. Mas há um período específico na Bíblia onde nós vemos esse governo ser estabelecido através de homens que foram levantados para literalmente exercer governo a partir de um trono. Se assentavam num trono literal, que é o período dos reis. Houve um tempo na história do povo de Deus, e aí você pode ver a maior parte desse tempo, numa perícope que vai de 1 Samuel, principalmente até 2º livro das Crônicas. Se você ler esse período de 6 livros, você vai ver ali o tanto de reis que o povo de Deus teve no período dos reis. E durante toda essa série, obviamente que a gente não vai conseguir trabalhar todos os reis, mas vamos trabalhar a partir da história, daquilo que esses reis viveram e como eles exerceram governo no período deles, que aponta de alguma forma para um governo muito maior que o Senhor tinha para nós. Mas isso a gente vai deixar para o retiro. Mas a gente vai aquecendo, entendendo aquilo que tipifica, aquilo que nos mostra a maneira que o Senhor quer que a gente também exerça governo.
Porque, de fato, esses reis, eles exerciam governo, eles tinham autoridade. Mas a pergunta é, o que governava o coração desses reis? Eles se assentavam no trono, mas quem estava assentado no trono do coração deles? Para que a gente vai estudar a história dos reis? Só para a gente saber, só para a gente achar legal? Não. É um convite a olharmos para as nossas vidas. Porque nós temos cantado sobre isso, venha o teu reino. E a gente começa então a ser ministrado quando nós nos perguntamos, quem, o que está assentado no coração das nossas vidas? E aí quando a gente olha para a vida de Josias, a gente já começa a aprender, Josias foi um rei da história também do povo de Deus. A gente começa esse período dos reis, principalmente com Saul. O povo clama ao Senhor por um rei, Deus atende ao pedido, óbvio que Deus intervém de alguma forma com a soberania dele também, e Saul é escolhido como rei. A gente vê depois Davi, a gente depois vê Salomão. Então até Salomão havia um único rei, o povo de Deus, até que depois começa uma divisão no povo de Deus, e aí Israel passa a ser o reino do norte. E a capital não era mais em Jerusalém, passou a ser em Samaria, com o rei Jeroboão. A gente vê, por exemplo, no reino do norte, outro rei muito influente foi Acabe, lembra? Que tinha Jezabel, aquela história lá. Então aí o reino já tinha sido dividido, era só o reino do norte. Nesse reino do norte, ali a parte das tribos do sul, como Judá, Benjamim, não faziam parte. E aí o reino do norte desobedeceu ao Senhor, eles sofreram consequências, eles foram dominados pela Síria. Então a gente vai ver depois lá em Jesus, quando encontra a mulher samaritana, voltando a esse assunto de por que eles não se davam com os judeus e samaritanos. Porque houve essa divisão também por problemas políticos, mas há algumas questões também ali espirituais, isso é assunto para uma outra mensagem. Mas aí, quando a Bíblia cita Judá nesses livros, está falando desse reino do sul, e a capital continua sendo em Jerusalém. E é nesse contexto, então, que Josias ele está liderando, ele é rei desse reino do sul, Judá. E quando a gente olha para esse reino, a gente vê que Josias ele herdou uma realidade muito difícil. Por que era difícil? Porque o seu avô, o rei Manassés, foi um dos piores reis da história de Judá. Se você ler depois, eu também não tenho tempo aqui para os detalhes, mas tudo isso que ele precisou corrigir, que Josias precisou intervir, foi construído no período de 55 anos que Manassés liderou. É um dos reis de maior tempo também da história do povo de Deus de reinado. A partir da morte de Manassés, assume Amon. Amon era pai de Josias, que fica apenas 2 anos no reinado e já é morto. Repete os mesmos erros do seu pai, e ele deixa então ali esse reinado para Josias, que tinha apenas 8 anos. Você imaginou? Um histórico aí de 57 anos, de um reinado que foi totalmente distante dos princípios do Senhor, e agora uma criança de 8 anos assume esse BO para começar a governar. E aí a gente pensa assim, o que uma criança de 8 anos vai fazer nesse reinado? Uma criança, depois uma adolescente, depois um jovem. Será que essa criança não vai, então, repetir tudo aquilo que foi do seu avô, do seu pai, e agora
por causa da sua imaturidade, por causa da sua idade, vai governar exatamente como foi? E aí é que a gente começa a entrar nessa história. Josias, ele decidiu fazer diferente da herança que ele recebeu. Josias sabia do histórico passado, Jesus sabia da idolatria, da maldade que governou o coração do seu avô e do seu pai. Mas quando Josias assume o reinado, o texto vai dizer: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Isso já diz algo sobre o trono dos nossos corações. Isso diz, em primeiro lugar, para nós, que nós devemos decidir seguir boas influências nas nossas vidas. Josias, ele tinha um passado mais recente, reis que destruíram, que acabaram com o povo. E ele podia simplesmente fazer o quê? Dar seguimento àquilo. Eu sou novo mesmo, eu aprendi assim com meu pai, com meu avô. Então agora, se eu fizer errado, é motivo do quê? É porque eu fui influenciado. É por causa do contexto que eu cresci. É por causa da maldição que estava sobre o meu avô e estava sobre o meu pai e agora vai estar sobre mim. Josias tinha todas as desculpas possíveis para caso ele tivesse um reinado distante do Senhor, distante dos princípios do Senhor, ele falar assim: isso está acontecendo por quê? Por causa daquilo que aconteceu há 57 anos. Só que Josias, mesmo sendo jovem, ele entendeu que ele não seria vítima das influências passadas, mas ele decidiu: eu vou decidir, eu vou ser protagonista de quem vai influenciar a minha história, da pessoa que eu vou decidir seguir, do tipo de governo que eu vou exercer no meu tempo. E ao invés de Josias seguir a Davi, ao invés de ele seguir Manassés e Amon, Josias decide seguir Davi. Aquele que teve seus erros, mas que foi também aprovado por Deus. Um dos maiores reis da história do povo de Deus, que tinha um coração entregue, uma busca sincera pelo Senhor. Josias, ele decidiu seguir uma boa influência. E essa boa influência foi o princípio de um reinado que viria a restaurar a presença de Deus e um avivamento no tempo dele. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é: quais são as nossas influências? O que é que tem nos influenciado? Será que nós estamos vivendo uma vida sempre como um resultado daquilo que fizeram conosco? O resultado daquilo que disseram sobre nós? Um resultado daquilo que aconteceu no nosso passado? Estamos nos colocando, talvez justificando até pela nossa idade, como vítimas daquilo que fizeram? Ou será que nós estamos assumindo que mesmo que sejamos jovens, alguns adolescentes, a nossa identidade está firmada no Senhor e nós podemos ressignificar a nossa história? Josias era novo, começou mais novo do que todos nós aqui. Era a versão gospel do é bom e é novo, né? É novo, mas tinha uma maturidade. É novo, mas tinha uma sabedoria. O cara era crente. Mesmo não tendo idade suficiente, mesmo talvez dependendo de um tutor para muitas coisas. Mas ele teve um coração para discernir que ele não poderia seguir aquelas influências, que ele não poderia seguir a maldade dos seus pais e dar uma desculpa depois. Mas ele decidiu: eu preciso ter boas referências. E muitas vezes nós estamos errando nas nossas vidas porque estamos deixando o passado nos influenciar.
estamos consumindo coisas, estamos tendo como referência pessoas que não vão nos levar a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, o resultado das nossas vidas, o resultado daquilo que Deus espera de nós, vai estar muito condicionado às nossas influências. Mas a gente precisa decidir se nós vamos simplesmente nos tornarmos vítimas ou nós vamos começar a agir com urgência, com prioridade, com discernimento, sermos preciosistas acerca daquilo que influencia as nossas vidas. Isso é sobre o que pensamos, isso é sobre a nossa identidade, isso é sobre aquilo que a gente consome na internet, que nos influenciam. Eu tenho lá, por exemplo, o Instagram. Eu decido as pessoas que eu vou seguir. Eu decido aquilo que eu vou ouvir quando eu sigo alguém, quando eu acompanho. Será que eu estou sendo alimentado para ouvir a voz de Deus? Ou estou sendo alimentado para me distrair com coisas que não vão me levar a agradar ao Senhor? Então a gente não pode ser escravo das influências do nosso passado, mas nós podemos sim amadurecer e começarmos a decidir que tipo de influência que nós vamos ter. Sabe, eu posso falar com tranquilidade que grande parte daquilo que eu vivi com o Senhor foi a partir das pessoas que Deus colocou na minha vida e de boas influências que eu tive, que me ajudaram a seguir ao Senhor de maneira mais fiel. Josias acertou muito nisso, e o texto continua dizendo algo muito interessante. No versículo 3, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Ou seja, ele já estava crescendo aqui. Então ele começou a governar com 8, no 8º ano ele já tinha 16. No 12º ano, então agora ele já está com 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Foi muito boa a influência de Davi, porque levou Josias a um passo interessante. Ele começou a buscar ao Senhor, Davi buscava o Senhor, eu vou buscar. Davi, ele não era idólatra, então eu vou começar a fazer uma limpeza. Com 20 anos ele já estava movendo já nas pessoas ali. Mas algo ainda mais impactante acontece no reinado de Josias. E aí a gente começa a ver isso a partir do versículo 14 de 2 Crônicas 34. Olha só o que está escrito. Enquanto a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Isaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado.
a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Tudo isso que Josias está fazendo de 8 até 20 anos, era por influência de Davi, era por testemunho de alguém que caminhou com o Senhor. Então o que esse texto está indicando é que Josias ele não tinha acesso à lei, ele não tinha acesso ao Pentateuco, ele não tinha acesso à lei do Levítico, Deuteronômio, ele não tinha acesso a isso. Eles não tinham naquele tempo, o livro da lei estava o quê? Esquecido. Estava lá no templo. O livro da lei, a palavra de Deus estava lá. Mas eles ainda não tinham lido. Mas agora, quando Josias diz assim, olha, já que a gente está restaurando, a gente precisa o quê? Conduzir esses recursos aos supervisores e os trabalhadores que estão lá na restauração do templo. Então vai lá e fala e leva, juntamente com o sacerdote Ilquias. Mas aí, enquanto eles estão pegando aquela prata, ele acha lá o livro. Ele acha o livro da lei de Deus, ele manda por Safã até Josias, e aí, quando começa a ler, ele começa a se quebrantar. O texto vai dizer que ele rasga as suas vestes, era aquele sinal de arrependimento, porque naquele momento, ao ler as palavras da lei, o padrão de santidade, de graça, dos princípios, ele se sentiu confrontado. Mas ele não buscava o Senhor, pastor. Mas ele não seguia Davi. Mas ele já não estava fazendo uma limpeza na nação, sim. Mas aqui nos leva que as pessoas, as boas influências são um passo. Muitos de nós começamos a servir ao Senhor, por quê? Por causa de boas influências. Foi o seu pai que te levou para a igreja. Levou talvez até algo muito leve, né? Te obrigou a estar na igreja. Isso é uma bênção. Eu também fui muito tempo na igreja, obrigado. Queria fazer outras coisas, mas meu pai falava, não, você vai para a igreja, é uma obrigação, não é uma opção. Talvez você não cresceu com pais cristãos, mas você foi convidado para ir naquele culto, para ir naquela célula, para ir naquele retiro. Dificilmente aqui alguém sozinho na sua casa abriu a Bíblia, pegou a Bíblia, vou ler, se converteu e aí começou a ir na igreja. Existem testemunhos sim de pessoas que se converteram assim. Alguém que foi assim? Ninguém, né? Então aqui, por exemplo, ninguém foi assim. Porque a minoria faz isso. A maioria das pessoas, elas chegam, conhecem o Senhor a partir de uma boa influência. Josias conheceu o Senhor a partir de uma boa influência. O testemunho de Davi. Só que toda boa influência não é uma influência perfeita. Toda boa influência tem os seus defeitos, tem as suas limitações. Eu preciso de grandes homens de Deus que eu devo seguir e aprender com eles. Mas todos eles são imperfeitos. Todos eles têm os seus pecados. Todos eles, por mais íntegros e fiéis que são ao Senhor, em alguma área eles não terão a autoridade, eles não terão o exemplo suficiente para me levar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, mesmo que Josias seguia Davi, quando ele olha e ele ouve a lei do Senhor, ele é confrontado de uma maneira muito maior, muito mais intensa, de forma que ele se constrange, ele se arrepende, e ele começa então a mover na nação uma limpeza ainda maior. Ao invés de ele dar só aquela varridinha ali para já ficar bom,
Sabe aquela quando você vai receber a visita, assim, em cima da hora, e você dá aquela assim, mexe, põe a coisa no lugar. Agora não. Agora ele faz a faxina. Agora ele pega uma VAP, ó, e quebra tudo, e tira ídolo, e lava, e expulsa sacerdote que estava lá no meio de outra religião. Ele começa uma revolução, ele começa um avivamento. Por quê? Porque antes ele tinha a influência de um homem de Deus, mas agora ele tinha um tipo de fé diferente, uma fé embasada na palavra do próprio Deus. Cara, e essa é a segunda verdade que queima no meu coração. Nós precisamos desenvolver uma fé embasada na Bíblia, no conhecimento profundo daquilo que Deus disse. Senão, mesmo com boas influências, viveremos uma vida de fé terceirizada. Talvez vamos acertar em muitas coisas que as nossas influências estão acertando, mas aí corremos o risco de errar também naquilo que não precisaríamos errar, porque estamos seguindo a homens que são imperfeitos, mesmo que esses também sejam aprovados por Deus. Então, sabe o que Deus espera de nós nesse tempo? Deus espera que a palavra dele esteja no trono do nosso coração. Que lugar nós estamos dando para a palavra de Deus? Porque às vezes a palavra de Deus está lá, estava lá no templo desde o início. Anos se passaram, a palavra de Deus já estava lá. Como está lá no nosso guarda-roupa, como está lá na nossa estante. Como muitos têm em casa aberto em algum salmo assim de vitória. Na minha casa não tinha isso, sabia? Essa Bíblia aberta, mas tinha caixinha de promessa. Rapaz, a caixinha de promessa é boa, hein? Eu acho que é melhor do que a Bíblia aberta, porque os versículos lá são muito bons, cara. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, é só esse assim que você acorda. É o café do Deus Pai do tempo lá, sabe? Da galera mais antiga, assim, cara, aquele lá é top. Então nós temos a palavra presente, mas nós precisamos o quê? Cara, meditar nessa palavra. Se nós temos a Bíblia, e hoje tem as capas super modernas, né? Vários tipos de design diferentes, cara, isso é legal. Mas será que a Bíblia ela tem exercido governo no nosso coração? A palavra estava ali, mas para que ela começasse a ser o ponto principal no governo de Josias, ele precisou o quê? Ouvir a palavra. A gente vai ver depois também ler a palavra. Ele precisou o quê? Conhecer, estar em contato com essa palavra. E às vezes a gente até diz que é a palavra que nos governa, mas às vezes a gente nem conhece essa palavra. A gente nem medita todos os dias para que ela possa governar as nossas vidas. A gente toma decisões, a gente entra em projetos, a gente muda coisas nas nossas vidas, muitas vezes sem termos o quê? Um embasamento bíblico, um conhecimento dos princípios do Senhor, para que possamos fazer o certo e agradar a Ele. E quando eu não sei o que é certo aos olhos de Deus, o principal critério para eu tomar decisão é o quê? É dar certo. Se eu não sei fazer o certo, eu me baseio por quê? O que dá certo? Eu sou pragmático. Eu uso os meus próprios princípios, as minhas próprias ideias, os meus próprios objetivos. O que dá certo na situação? O que dá certo no meu emprego? O que dá certo na minha família? O que dá certo no meu namoro? E aí eu vou vivendo pelo que dá certo. Mas quando a palavra de Deus está no meu coração, eu me movo por aquilo que é certo, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E eu entendo que quando eu faço certo, o dar certo é entregue ao Senhor. Mas aí para fazer isso eu preciso o quê? Eu preciso dar o lugar à palavra de Deus no meu coração. Eu preciso entender que quando eu leio lá no meu devocional a palavra, quando eu entendo uma verdade do Senhor,
cara, não é para eu achar legal. Não é para eu ficar bem informado. E às vezes a gente está olhando a Bíblia como um livro de informação. Um livro talvez de notícia. Um livro que a mensagem, eu preciso ter cada dia uma coisa nova. Sabe, eu ouço a pregação buscando uma novidade. Eu vou no meu devocional buscando algo novo, algo diferente. Uma estética melhor. Só que a Bíblia não é esse livro de notícia. A Bíblia ela é atual por causa do seu conteúdo que continua sendo relevante. Mas quando você lê a Bíblia, Davi vai matar Golias todas as vezes. É ou não é? Jonas vai ser engolido pelo peixe todas as vezes. Porque não é a novidade que transforma, é o poder da palavra de quem diz que nos transforma. Por isso que a palavra precisa estar no trono do nosso coração. E talvez eu acho que a solução da minha vida vai ser o quê? Uma nova revelação. Mas uma vida sendo sustentada mesmo, às vezes é a mesma coisa sendo dita várias vezes para nós, tendo um novo frescor. Quanto tempo você come arroz? Desde sempre, você come arroz todo dia. No máximo, alguma vez você troca por um macarrão. Não é a novidade, mas tem te sustentado por vários anos da sua vida. É uma fé bíblica, é uma fé embasada. Essa semana, na terça-feira, a gente estava aqui de manhã na reunião de oração. Fica o convite aí, quem quiser, é aberto. É ali no auditório, às 9 horas da manhã. A Flavinha veio, né, Flavinha? Flavinha estava aí com a gente. As meninas ali estavam também. Então, muito legal. Quem quiser participar, alguns trabalham, mas quem estiver livre, terça-feira, 9 horas da manhã, podem vir aí, vai ser bem-vindo na reunião de oração. E aí a gente, muitas vezes, durante o ano passado, eu orei com o Mozart. Mozart é o mozão que a gente chama ele, né? E a gente brinca com ele, mas eu oro sempre com ele na reunião de oração. E no ano passado a gente teve muita afinidade, assim, de compaixão, porque nós estamos lidando com uma situação há algum tempo bem parecido com uma situação que ele também está vivendo. E aí, quando a gente está vivendo, orando pela mesma coisa, a gente consegue orar assim, entendendo melhor o que o outro está sentindo, e isso gera também essa comunhão. E a gente está desde o ano passado nisso, e aí foi a primeira reunião, a gente se encontrou, e a gente já olhou um para o outro na hora de orar em duplas e falou assim, cara, vamos orar junto. E aí a gente foi se atualizar, porque nas férias a gente quase não conversou. E aí, cara, como é que está aquela questão? Aí a gente falou, cara, está difícil. Eu falei para ele, está difícil ainda. Ele falou assim, cara, também está difícil, vamos orar mais uma vez, será mais um ano que o Senhor vai nos sustentar, mesmo em meio a esse desafio. Cara, mas teve algo diferente dessa vez. Eu estava um pouco mais preocupado do que as outras vezes, e ele também. E eu falei, cara, está diferente. Porque dessa vez eu estou sentindo que não tem solução. Todas as outras vezes eu sentia que tinha solução, mas dessa vez para mim está sendo como se, cara, essa questão eu não tenho como resolver isso. Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou totalmente perdido. Sabe quando você acaba de falar alguma coisa assim, e na hora você pensa assim, cara, o que eu estou falando? O que eu estou falando? Na hora parece que meus olhos se abriram conforme eu falava ali. E aí eu fiquei meio assim, e aí a gente começou a orar, eu orei por ele, ele começou a orar por mim. E aí me veio aquela questão, essa vontade assim de rasgar, mas não rasguei não, fica tranquilo. Fiquei de roupa normal. Mas cara, o Espírito Santo na hora me confrontou, e ele me fez lembrar das outras vezes que eu orei com Moza. Sabe como é que era? Era assim, eu falava, mano, eu estou com essa situação, e eu queria que você orasse por mim. Porque essa semana eu vou fazer isso, isso, isso. Então, ore por mim para que Deus faça através disso. Todas as vezes, até essa terça-feira, que a gente orou, eu tinha o mesmo problema,
a mesma situação, mas eu sempre tinha na cabeça o quê? Uma estratégia, um caminho. Se isso dá certo, eu resolvo esse problema. Se isso acontecer, vai dar certo. Ou seja, eu estava confiando que para dar certo, Deus precisaria me capacitar. Mas essa capacitação era algo que eu já tinha colocado no meu coração como um caminho. E aí eu percebi assim, cara, essa fé, essa confiança tá meia boca assim, né? Não é aquela confiança de, Senhor, não importa o jeito, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer da sua forma. E aí eu sempre busco essa palavra, esse embasamento bíblico, esse trazer à memória algo que eu li, né? Que eu já sei, algo que Deus já falou, que já está escrito na Bíblia. E aí sabe o que veio na minha mente? Sabe qual foi o insight que veio? Noé na arca. A arca não tinha leme, não tinha direção, não tinha controle. Deus vai salvar, mas entra, fechou a porta, acabou, você não guia, você não conduz, você não sabe como. E aí Deus falou assim, meu filho, você só precisa entrar na arca, deixa que eu controlo, abra a mão do controle. E aí eu comecei a pensar, gente, quantas vezes na minha vida eu já li sobre Noé? Quantas vezes eu já vi, inclusive, essa afirmação do fato de a arca não ter leme? E a gente lê muito Noé, porque é didático para criança, e porque quando você faz sua leitura bíblica, mesmo quando você desiste, você lê Noé, porque no segundo dia você já lê. É ou não é? Leitura bíblica é 4 capítulos. E aí no 6 já é Noé. Entende? Então você pode morrer afogado no dilúvio, mas geralmente você chega pelo menos ali. Né? A pessoa mais preguiçosa, ela para às vezes lá em Jacó, ela vai até ali. Mas geralmente Noé, se você começou esse ano e parou, você leu Noé. É ou não é? E aí, é ou não é? Viu? Aí, ó. Pega aí, estou rimando e pregando, vamos lá. E aí, cara, foi pior, teve algo pior. Cara, uma vez na minha igreja, quando eu era junior, fizeram o primeiro culto dos juniores. E aí pediram para alguém dos juniores que iria pregar no culto de juniores. E aí a professora me escolheu para pregar. E aí como que foi a pregação? Ela sentou comigo, me deu uma folha em branco, pediu para eu ler o meu livro preferido, e era Noé, porque eu tinha a Bíblia da criança, então a primeira vez que eu li a Bíblia foi algumas vezes lendo a Bíblia da criança, e a primeira pregação da minha vida, quando eu tinha 10 anos de idade, foi sobre Noé. E o tema era obediência. E aí eu pensei, cara, quando eu tinha 10 anos, um texto que eu já li várias vezes, mas agora estou aqui, porque essa mesma palavra vai ser o meu sustento para aquilo que eu estou vivendo nesse ano. Quantos aqui estão entendendo? Às vezes a gente está procurando uma coisa nova e Deus está falando, volta lá, cara. Não esquece daquilo que eu já te falei. Traz de volta aquilo que um dia te sustentou, porque pode ser isso que vai te sustentar na situação que você está vivendo agora. O livro estava lá, a palavra era a mesma, foi escrita e dada por Moisés, mas no tempo do rei Josias, ela foi restaurada para fazer uma faxina no povo de Judá. E olha a continuação dessa história, a partir do versículo 31. Depois, subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, o rei Josias leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor
e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E aí, quando a gente vê lá em Reis, que aí tem um texto paralelo a esse, que fala também sobre Josias, segundo Reis 23, 25, diz assim: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Nem antes e nem depois, ou seja, até quando foi escrito o livro, os leis passados, e até quando foi concluído, esse livro, não tinha nenhum rei que obedeceu às palavras do Senhor, como Josias. Nem Davi. Ele começou seguindo Davi. Mas, a partir do momento que a palavra se tornou principal no trono do coração dele, ele conseguiu ser mais obediente à palavra do Senhor do que todos os outros. Um menino que começou com 8 anos e que começou a buscar o Senhor com 16 anos, se tornou o maior exemplo de obediência ao Senhor no seu tempo. Cara, isso é muito impactante. E aí, isso tem muito a ver com a gente guardar a palavra. Eu trouxe essa Bíblia aqui, mostrar aqui para vocês, ó. É velha, né? Essa Bíblia aqui eu ganhei do meu primeiro pastor, quando eu vim ser missionário, pastor Miguel. Já contei alguns testemunhos de como foi a minha história com ele. E quando eu entrei no seminário, eu fui na casa dele, e ele me deu alguns livros. Seminarista gosta de ganhar livro, precisa ganhar livros. E ele falou: olha, eu tenho essa Bíblia é bem antiga, e eu quero te dar de presente, para que você continue, você sempre se lembre, você sempre continue amando a palavra. Hoje ele é pastor, um dos pastores da PIB, e ele me deu e eu guardei. E aí, quando eu fui ver, eu vi que a escrita dessa Bíblia é muito diferente, porque ela é de antes da reforma ortográfica, então ela é de antes de 1911. Então o português é totalmente diferente, assim. Tudo que é com F é com PH, por exemplo, não teve essa atualização. Então, ela é bem diferente. E aí hoje, durante a semana, o pastor Miguel entrou na minha sala, e aí eu estava arrumando meus livros ali, Quem já foi lá sabe que tem uma estantezinha com os livros, e aí eu peguei isso aqui, aí ele viu, e aí ele abriu, aí ele leu o termo entesourar. Eu pensei o quê? Deve ser cortar alguma coisa, entesourar. E aí ele falou que não, é no sentido de tratar como um tesouro, guardar como um tesouro. Não entesoureis as coisas da terra, por exemplo, os tesouros do céu. Mas aí tem que ver o português aqui, o contexto todo. Então, tudo aquilo que tem a ver com guardar, com tratar como um tesouro, aqui está escrito entesourar. E aí essa Bíblia aqui eu trouxe porque, cara, vários tempos guardado. A Bíblia lá, o livro no tempo de Josias, não era novinha igual a nossa, Devia ser bem, ainda mais antigo do que isso aqui. Mas eu acho que nos leva um pouco a entender, a aplicar, a ilustrar para nós. Uma Bíblia antiga, uma palavra antiga, ainda teve relevância no tempo de Josias. Ele poderia falar: esse livro antigo aí não vale nada. Mas foi atual para ele e continua sendo atual para nós. A Bíblia ela não precisa ser atualizada, mas ela atualiza a nossa vida. A Bíblia ela é antiga, mas as palavras podem nos dar uma nova vida. E aquilo que mais pode deixar o meu coração fértil e o seu coração fértil
é se o nosso coração, no trono do nosso coração, no governo do nosso coração, estiver a palavra de Deus, a palavra revelada na Bíblia, de um Deus que é o mesmo hoje e será eternamente, de uma palavra que há milhares de anos atrás transformou, trouxe avivamento, e que pode trazer avivamento também na minha e na sua vida, se amarmos a cada dia mais essa palavra, se nos dedicarmos em lermos essa palavra, se meditarmos nessa palavra. Sabe, aquele exercício, estou passando por uma situação, como eu posso, através da Bíblia, achar o significado, achar um caminho que confronte o meu comportamento, que confronte as minhas emoções, que confronte aquilo que eu estou pensando. Se quisermos estabelecer o reino de Deus na terra, precisamos começar colocando a palavra de Deus no trono dos nossos corações. Amém? E é isso que nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus, para que o Espírito Santo nos ajude a entesourar a palavra dele, a tratarmos a palavra dele como um tesouro, como diz o salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Feche seus olhos agora, então, enquanto o Ministério de Louvor vem à frente. E eu queria que você fizesse esse exercício agora. Esquece quem está do seu lado. Deixe agora essa palavra como uma espada entrar no seu coração. O que é a sua vida? É a sua identidade, é quem você é. Então deixa a palavra te confrontar. Aonde você vê embasamento bíblico para aquilo que você vive? Quando você olha para os seus sonhos, para os seus desejos, você vê a palavra de Deus no trono? Quando você vê a sua forma de se relacionar, as suas amizades, você vê a palavra de Deus no trono? Quando você olha para o seu namoro, você vê a palavra de Deus no trono? O seu casamento, quando você vê a criação dos seus filhos, você vê a palavra de Deus no trono? Na maneira que você trata os seus pais, você vê a palavra de Deus no trono? Nos seus amigos, no relacionamento com seus amigos que ainda não conhecem a Jesus, você vê a palavra de Deus no trono? Naquilo que você consome na internet, quando ninguém está vendo, você vê a palavra de Deus no trono? Que o Espírito Santo ministre agora os nossos corações, para que possamos lavar as nossas vidas, os nossos corações. Essa reforma, essa faxina que Josias viveu, o Espírito Santo quer fazer na minha vida. O Espírito Santo quer fazer na sua vida, nessa noite. Então, se tem alguma área que você entende que o Espírito Santo, que a palavra de Deus precisa tomar esse trono, talvez não tenha tomado, não é porque você é desobediente, é porque você não tem se dedicado de uma maneira tão fiel a buscá-la todos os dias, a ler, a meditar. Se você, assim como eu, deseja fazer isso, essa palavra está movendo o seu coração, enquanto a gente adora, só do seu lugar, se coloque aqui no altar, para que o Espírito Santo comece a gerar isso no nosso coração. Eu creio que a gente precisa morar mais na palavra para aquilo que Deus quer fazer. Tem muitas coisas que Deus vai falar conosco nas próximas semanas. Ele vai falar conosco no retiro. E talvez a gente nem entenda se antes já não tenhamos lido a sua palavra, se antes não tenhamos preparado um solo fértil para aquilo que Ele deseja revelar. Então, se você deseja, eu quero amar mais a palavra, eu quero buscar mais a palavra, eu preciso mais da palavra do Senhor na minha vida. Enquanto nós adoramos a Ele, sai do seu lugar e se coloque no altar.
E depois nós vamos orar, renovando a nossa aliança e nos comprometendo com Ele nesse propósito. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.